noite a todos e a todas, boa noite aos presentes e aqueles que vão adentrar o ambiente telepresencial nos próximos instantes, né? E aqueles que vão assistir essa gravação. Boa noite, doutor César, doutor Fabiano, né? Eu acho até que nós já nos conhecemos de outros períodos anteriores, né? Boa noite, professor Caleb. Pessoal, né, eu vou fazer uma pequena aí, a convite do professor, né, da matéria de vocês, matéria de mediação, né? A convite do professor Caleb, eu vim aqui fazer uma pequena participação aí, de em torno de 40, 45 minutos no máximo, né? Falando sobre dividindo um pouco aqui, compartilhando um pouco da experiência, né, que eu tenho aí com a mediação e a conciliação, né? Eu fui conciliador da comarca de São Carlos, do estado de São Paulo, e eu fiz isso por longos 8 anos, né? Tanto isso aconteceu de uma forma tão marcante na minha vida que isso acabou sendo até anotado na minha carteira de advogado. Tá aqui, ó, artigo 7º, parágrafo único da Lei 9.099 de 1995, né? Tá aqui para quem quiser dar uma conferida. Deixa eu ver, cadê? Opa. Olha só, carteira de advogado com anotação. Há um impedimento para que eu possa ser advogado no Juizado Especial de São Carlos, por conta de ter sido durante muitos anos conciliador, né? Então, como é que eu, como conciliador, vou estar entrando com ações? Isso provoca uma suspeição, provoca um impedimento legal. Eis a questão, né? Então, olha só, temos 3 pontos a serem abordados aqui no nosso pequeno, nessa pequena troca de experiências, no nosso pequeno debate, né? Boa noite, né? Não sei se mais alguém vai adentrar o ambiente, se for, né? Já estamos iniciados, né? E quem perder aí alguma coisa, acompanha pela gravação. Mas observe, eu tenho a questão da mediação, né? E tenho a questão da arbitragem e tenho os juizados especiais, pela Lei 9.099 de 1995. Juizados especiais criminais e juizados especiais cíveis, né? Aí vocês devem estar observando, talvez, né? Observando aí, professor, mas você está usando uma beca, uma toga, o que significa isso, né? Vocês não perguntam, mas eu mesmo pergunto. Boa noite, doutora Gislane. Eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Como já diríamos em outras aulas que tivemos no passado, eu mesmo pergunto e eu mesmo respondo, né? Por que você está usando uma toga? Ora, observem, esta toga ou beca, ela é a do advogado. Tem um cordão preto, ela é neutra, né? Ela tem um cordão preto. No passado muito distante, né? Os advogados, eles deveriam pelo menos utilizar esta beca ou esta toga, e de preferência, né, sem gravatas de marca, sem camisas de marca, apenas uma camisa branca ou preta, né, sem até mesmo essa gravata ou uma gravata preta, porque esta beca e esta toga torna juízes, promotores e advogados no mesmo patamar de igualdade, né, trazendo o equilíbrio das armas, trazendo o equilíbrio entre as partes, igualando as partes, porque a justiça tem que ser cega, né? Não pode ver o belo relógio, anel, terno, carro de um advogado ou de um juiz ou do promotor, ou se resvalar em situações de aparência. Por isso que a justiça é cega. Mas vamos focar no tema, né, mediação, arbitragem e conciliação da Lei 9.099 de 1995, né? E eu vou explicar ainda a questão da beca. Aliás, quero já adiantar a questão da beca agora, nesse momento. Houve e há, né? Houve e há nos juizados especiais, também na lei de arbitragem e também na lei de mediação, né? Há
a figura do mediador, a figura do conciliador, chamados juízes leigos. Eis a questão da beca. Estes juízes leigos, né, pela lei, os chamados assim de juízes leigos, na verdade não são juízes, né, pela lei de arbitragem são árbitros, mas o artigo 18 da lei, lei federal, lei de 96, atribui a estes mediadores conciliadores o nome de juízes leigos, como se juízes da questão fossem como juízes que efetivamente de fato são. E por que são juízes? Já vamos trazer os exemplos, e aí para clarear essa situação e compreendermos a importância desses juízes, tão importantes ou mais do que o juiz togado, o juiz do judiciário, por conta de uma especialização que eles têm e que o juiz não tem. Mas vamos ao caso, direto, para compreendermos isso e não ter que ir e voltar. O Porto de Santos. O Porto de Santos, né, há questões especiais, há questões específicas de cabotagem, de navegação. Para quem não sabe o que é cabotagem, para quem não sabe o que é o caboteiro, é aquele capitão, aquele piloto, aquele especialista, né, em grandes embarcações ali no Porto de Santos. Professor, mas como assim um especialista em navegação no Porto de Santos? Ora, se o navio vem da Alemanha, se o navio vem da Europa, se o navio vem de França, Portugal, Espanha, Reino Unido, ao trazer suas mercadorias, qualquer outro país, ao cruzar o Atlântico no Porto de Santos, né? Falando do Porto de Santos, temos também o Porto de Suape, mas falando do porto mais antigo, ao trazer suas mercadorias, né, e ao adentrar o porto, existem particularidades neste porto, né, como corais, recifes, modo de entrar, modo de sair, que um estrangeiro, ao entrar, ele pede acesso, conversa, combina, e ele não tem a prática dos caboteiros, dos nativos, das pessoas que estão na região, podendo vir afundar um navio no nosso porto antes de atracar. Mas o que isso tem a ver com mediação e com arbitragem? Tem a ver que estas questões de Porto de Santos, né, as pessoas que trabalham com a carga, com a descarga, que trabalham com a cabotagem, como eu acabei de dizer, né, que trabalham em navios, que trabalham em questões específicas, né, desta situação, eu deveria talvez criar uma vara na Justiça de São Paulo, especificamente na comarca de Santos, para cuidar dessas questões, uma justiça especial, porque qualquer caso que cair relacionado a essas questões de contratação, de cabotagem, de pilotagem, de navios, de acidente entre navios, acidente entre embarcações, carga, descarga, guinchos e etc., transporte, a questão que envolve os rodoviários que vão para essa região, podem surgir conflitos, podem surgir acidentes, podem surgir conflitos de interesse e conflitos contratuais envolvendo essas questões que são específicas do local, né? Está no direito? Está no direito solucionar os conflitos. Poderá haver lacunas? Não poderá haver lacunas no sistema judiciário, mas aí surgem as questões trabalhistas, né? Surge um grande navio que fica uma semana descarregando, aí vai parar na Justiça do Trabalho porque precisou de trabalhadores, mas na verdade não era uma ação subordinada, fixa, etc, etc. Era apenas um arrendamento ali de mão de obra temporária para descarga, né? Surge uma questão envolvendo o piloteiro, ou a cabotagem, ou a carga, ou a descarga. Surgem questões dessa natureza, né? Podem surgir também acidentes dentro da área do porto. E aí, como resolve? Vai parar no judiciário? Então,
em 1996, né, a lei, deixa eu pegar a lei aqui que eu não me lembro de cabeça, em 1996, criou-se a lei 9.307 de 1996, 9.307 de 1996, uma lei federal chamada Lei de Arbitragem, uma lei federal chamada Lei de Arbitragem. Notem, doutores e doutoras, eu tenho a Constituição, eu tenho o Código Civil e eu tenho as leis especiais. Portanto, surge uma lei especial que não está na codificação, falando de quê? Falando que esta arbitragem, né, eu poderei contratar alguém especializado da minha confiança e da confiança do outro lado, né, para que caso surja um litígio, observe, caso surja um litígio, esta pessoa imparcial, mas especializada no assunto, né, irá dirimir o conflito entre as partes. Temos essa questão, né? Então, a arbitragem é um método consensual para a solução de litígios. Esperamos que não aconteça, mas se acontecer, vai para o Tribunal de Justiça? Não, vai para o Tribunal de Arbitragem. Este Tribunal de Arbitragem, doutores e doutoras, né? Doutor Caleb, doutor Célio, doutor César, doutora Fabiana, doutor Fabiano e doutora Gisane. Esse Tribunal de Arbitragem, ele nos traz, né, especialistas que entendem da dinâmica dentro do Porto de Santos. Falando do Porto de Santos, lá funciona o Tribunal de Arbitragem. Ponto para o Tribunal de Arbitragem, Porto de Santos. Suape é da mesma maneira, né? Porto de Suape, lá no Nordeste. Mas temos outros mais famosos que esse, que estão no nosso dia a dia, que nos passa desapercebido, mas agora eu vou trazer a questão e vai clarear de uma maneira tranquila. Atenção, doutores e doutores. Tribunal de Justiça Desportivo. O que é o Tribunal de Justiça Desportivo, se não um tribunal de arbitragem com especialistas em futebol? Compreendem essa questão? Né? Existe um contrato com uma cláusula chamada cláusula de arbitragem, onde as partes se submetem a essa cláusula de arbitragem, dizendo que o especialista no assunto é que decidirá sobre as questões de conflito entre as partes. Não vai para a justiça comum. Tribunal de Justiça Desportivo não é justiça comum, é um tribunal de arbitragem. Quem é que decide as questões dentro do jogo? O árbitro. Quem é o árbitro? Não é o juiz? Ficou claro? É isso. É o árbitro, é o juiz. Agora vamos lá. Sai da arbitragem do futebol e volta para o Porto de Santos. Quem decide as questões dentro do Porto de Santos? O árbitro, que é o juiz. Olha só, futebol, arbitragem do Porto de Santos. Agora vamos para dentro do judiciário. Existem questões dentro do judiciário que os advogados não querem trabalhar, sabe? Né? E dizem até, e parece até, e eu mesmo já falei isso várias vezes, que seria inconstitucional, e é inconstitucional, porque o artigo 133 da nossa Constituição diz que o advogado ele é indispensável à administração da justiça. Não é o que diz a Constituição? Se a Constituição do Estado não dispensa o advogado não deve ser dispensado. O advogado deve atuar em qualquer situação, ainda que administrativa, ainda que no juizado. Em teoria não haveria hierarquia entre eles, certo? Em teoria não haveria uma hierarquia. Mas por que surge os juizados especiais, a lei de arbitragem e a lei de mediação que veio em 2015? A lei de arbitragem é de 96, juizados 95, arbitragem 96, mediação 2015. Já vou explicar a diferença de uma lei para a outra, né? Olha só continuando na função social, a razão da existência da lei, a ratio lex, a mens lex, o surgimento da lei. Por que surge isso? Porque, doutores e doutoras, às vezes a minha briga com o meu vizinho ou que o meu cliente comprou no meu sacolão foi R$50, R$100. Comprou na padaria aqui R$200 e não paga. Mas eu sou pequeno, eu preciso do meu dinheiro. Porque é 50 desse, é 100 daquele, é 200 do outro, é 100 do outro, não sei o que. Quando foi ver,
juntou tanta coisa aqui, como que eu faço? Como contratar um advogado, um causídico, ou ir lá ocupar a defensoria pública, que tem coisas muito mais importantes, com uma continha de 50, 100 reais. Como fazer isso? Né? Como fazer? O advogado não quer pegar causas de 50 reais, 100 reais, 200 reais, né? Vocês, doutores, não querem pegar. Né? Aí, embora eu acredite nessa inconstitucionalidade destas leis, eu não posso dizer que elas são inconstitucionais por conta de que todos devem ter acesso à justiça. Se não há advogado, se ninguém tem interesse, e trata-se de pequenas causas, né, sem complexidade, podemos, até 20 salários mínimos, com que a pessoa ingresse diretamente no tribunal. Agora ficou mais fácil, que agora é digital, tem modelos, inclusive, né? TJDFT, juizado, modelos, aí tem um modelo. Aí você entende mais ou menos o que é o que você quer, pega o modelo, preenche, dá entrada nos documentos. Pronto. O que acontece? Qual é o espírito da Lei 9.099? A lei tem espírito? Tem espírito. Qual é o espírito? Aquilo que está por trás da lei. O que está por trás da lei? A solução de conflitos. Através de quê? Da mediação, da conciliação. Qual é o papel do mediador, do conciliador? Como eu havia dito bem no início. O papel do mediador e do conciliador, como eu disse bem no início, né, ele age como um juiz leigo. Por que juiz leigo? Porque ele não é juiz, né? Ele é leigo no quê? Né? No dai-me os fatos que te darei o direito. O juiz leigo ele não vai dar o direito, mas ele vai mediar, ele vai solucionar o conflito. Isso em juizados. Em arbitragem, ele é um especialista contratado pelas partes, como eu disse na questão do futebol. Quem entende mais de futebol senão o árbitro que está em campo? Que as pessoas falam, árbitro não é juiz. Pelo artigo 18 da lei federal, árbitro é juiz, juiz leigo. Então, quando eu digo o juiz da partida, está correto? Não está errado. Quando eu digo o juiz do Tribunal Arbitral do Porto de Santos, está correto. E se criam pelo país juizados com pessoas com habilidade para dirimir o conflito, sem ter que chamar um especialista, sem ter que fazer um laudo especializado no assunto, porque eu já tenho um especialista que entende do assunto. Eis a questão do juizado. Ponto dessa questão, do tribunal arbitral e dessa outra questão aí, né? De Porto, futebol e etc. Volto para o juizado. O juizado, então, ele é criado com esta importante missão de dirimir os conflitos pequenos, né? Que o juizado, que o advogado não pega, que a própria defensoria diz, né? Olha, nós temos tantas coisas aqui, nós temos inventários, temos mortes, temos alimentos, outras questões de maior relevância, de maior importância, né? De direito indisponível. Defensoria, advogado. Mas direitos disponíveis patrimoniais, pequenas cobranças, pequenos acidentes de veículos, coisas que não envolvem complexidade, eu entro diretamente no juizado. De causas até 20 salários mínimos, eu entro sozinho. E até 30 salários mínimos pelo federal, eu entro sozinho. Só. E aí o que acontece? Obviamente, né, com espírito conciliador, com espírito mediador da própria lei, que é instituído pela própria lei, você busca o judiciário, mas antes de uma decisão pelo Estado juiz, quero saber se há uma conciliação, se há alguma coisa nesse sentido. Então, o conciliador ou mediador, conciliador-mediador, juiz conciliador-mediador, ele vai mediar a situação. Então, quando é marcada a primeira audiência após a propositura da ação, seja ela no tribunal de arbitragem, seja ela no juizado, obrigatoriamente há esse espírito conciliador que chama as partes, porque às vezes, muitas vezes, as partes só não conversaram. E somente o fato de não conversar, agora tem a oportunidade, né, de não brigar, se xingar, litigar, né, no interesse um e de outro. Há aquele que diz, você fala 5 minutos,
terminou, agora é sua vez, terminou, agora é sua vez. Essa é a mediação. Essa é a mediação. Uma pessoa neutra, imparcial, que vai mediar os interesses, para que eles cheguem em um acordo. Caso isso não aconteça, obviamente segue adiante para a solução do litígio de uma outra maneira. Aí depende, se eu estou na justiça, juizado especial, aí segue para o juiz sentenciar. Se eu estou no tribunal de arbitragem, não segue para o juiz sentenciar. No próprio tribunal de arbitragem, por conta da especialização do árbitro de futebol, árbitro da cabotagem, árbitro do Porto de Santos e outras questões arbitrais que existem pelo nosso país. Estou falando das mais fáceis de compreender. Aí este árbitro ou juiz leigo, artigo 18 da Lei Federal de 96, ele dá uma sentença. Compreende? Essa sentença, ela tem que ser aceita pelo judiciário. E eu não preciso de homologação do judiciário. Negativo. A sentença é um título executivo da arbitragem, é um título executivo extrajudicial, válido como um cheque, válido como uma promissória, válido como um termo de como um contrato, e esta sentença vale por conta da força da lei. E eu posso executar na justiça. Eu posso executar na justiça esta sentença. Então, note, doutoras e doutores, né? Falamos aí de mediação, arbitragem e juizado especial. Todos têm, de certa forma, a mesma conotação. Todos têm, de certa forma, a solução do litígio, a solução dos conflitos em sociedade, né? Mas que não vá para a complexidade de um processo ordinário, que demora, que tem citação, que tem toda uma formalidade. Não que os juizados não tenham uma formalidade, tem, mas menor. Não que a arbitragem não tenha uma formalidade, tem, mas é menor. Diferença de arbitragem para juizado. A arbitragem é feita por conta da especialização dos casos. Os árbitros são especialistas, né? Se eu escolho um árbitro para resolver questões de futebol, é porque ele é a pessoa indicada, ideal, especialista na questão. O árbitro em cabotagem, em regras portuárias, é por conta dessa especialização, né? Existe essas duas questões para ficar fácil a compreensão aí. Por que existe a arbitragem? Agora, no juizado, não, o juizado não é de especialistas. O juizado é aquela promissóriazinha de 500 contos. É o chequinho de R$100, é a dívida da padaria, é o acidente de veículos, né? Ah, professor, mas não é melhor contratar um advogado para resolver a questão do acidente de veículos? Bateu no para-choque, 300 conto. Bateu na porta do meu carro, R$1.000. Aí você vai contratar um advogado por 30%, 300%. O advogado não quer fazer, não quer pegar. É muito caro uma faculdade de direito. É muito caro advogar. O advogado não quer pegar causas de 100, 200. Às vezes pega para poder ajudar. Pega para um amigo, pega para um colega, né? Mas nesses pequenos valores, nessas pequenas causas, a pessoa fica desassistida. E a Constituição obriga a justiça a amparar quem busca a justiça, assim como a questão de saúde, de educação, etc. e tal. Então, a Lei 9.099 de 1995, ela vem e supre essa questão. Pronto, você entra sozinho. E você vai ser auxiliado. Então, os técnicos dentro do judiciário auxiliam as partes. Autor, réu, requerente, requerido. Isso no juizado especial civil, isso no juizado especial criminal. Posso falar também um pouquinho do criminal, né? Mas é a mesma situação, né, de conciliar, de mediar as pequenas causas civis. Onde é que está a mediação? Onde é que está o mediador? Esse mediador conciliador dentro da justiça, ele vai chamar as partes numa audiência, né? Vai chamar as partes e vai, num primeiro momento, perguntar: vocês conversaram? Vocês tiveram a oportunidade de conversar? Eu fiz isso durante 8 anos, tá? Vocês tiveram essa oportunidade? Vocês conversaram? Vocês querem conversar? O momento é agora. E as partes conversam, e as partes dialogam, né? Ou não. E existe também aquelas partes que já chegam falando: não quero conversa, não quero acordo, não teve acordo até agora. Mas a lei
né? O espírito da lei é conciliador. O espírito da lei é conciliador e quer e pede para que as partes conciliem. Então, este conciliador vai falar, não, mas vamos conversar, é salutar conversar. Primeiro, o requerente. O que tem a dizer? Terminou? Agora o requerido. Terminou? Agora o requerente. Terminou? Agora o requerido. Vão fazer um acordo? Existe a possibilidade? Não há. Vamos fazer o acordo. Se houver o acordo, o juiz homologa. Ponto, resolveu a questão. As partes se autocompõem. Se não houver o acordo, aí da conciliação, desta tentativa de conciliação, agora vamos mediar. Mediar de forma imparcial, tá, pessoal? Sem forçar a barra. Doutor, fui mediador, conciliador ou árbitro? Eu já fui os três, né? Eu já fui mediador, conciliador no Juizado Especial de São Carlos durante 8 anos, né? Eu atuei na comarca, lá como mediador e conciliador. E como árbitro, houve um tribunal de arbitragem aqui em Planaltina, Distrito Federal, por um pequeno tempo, tipo coisa de 6 meses. Eu vi as questões de arbitragem, trabalhei com arbitragem, mas a arbitragem ela tem essa questão, né? Ela é destinada a especialistas, e aí nesse tribunal de arbitragem era mais uma coisa voltada para cobranças, né? Onde a pessoa assinava um contrato de um serviço e tinha uma cláusula de arbitragem ali que, caso ela não pagasse, ao invés de judiciário, resolvia-se no tribunal arbitral. Uma coisa interessante, uma coisa boa, uma coisa fácil, uma coisa bacana, né? Mas eu entendo que o objetivo da arbitragem não é esse. O objetivo da arbitragem é realmente resolver questões mais complexas que o judiciário não tem condições de resolver. O juiz de direito, ele é juiz de direito. Ele não é um juiz de cabotagem, nem é um juiz de futebol, né? Que tem regras muito específicas que devem ser resolvidas por pessoas que realmente compreendem a complexidade dessas regras, como o árbitro de futebol, juiz de futebol, como árbitro de cabotagem e de questões portuárias, juiz portuário. Volta essas questões, simples assim. Existe um tribunal de arbitragem aqui em Brasília, onde as aulas são dadas pela própria OAB, né, envolvendo questões complexas, né, mas eu não lembro qual é o foco, né. Eu estou falando aqui de futebol e estou falando aqui de Porto, mas existe até um curso, né, sobre essas questões que envolve a arbitragem. Mas é isso, basicamente a arbitragem era para abraçar questões mais específicas, né? E o juizado, ele não é específico, ele é destinado a pequenas causas, de pequenos valores, de questões questões disponíveis, patrimônio, cobrança, acidentes, pequenos danos, né? É para isso que serve o juizado especial. Então, doutoras e doutores, continuando aqui a questão da arbitragem. Então, o árbitro, ele tem essas questões. O árbitro, ele vai agir na especialização, ele vai agir na especialidade e vai agir como um juiz, conforme a própria lei diz. Artigo 18 da lei diz que o conciliador, ele é considerado um juiz leigo, né? O que acontece é que muitas vezes, né, por conta dessa questão, da importância da questão de se julgar, né, é que as pessoas podem extrapolar e aí passar dos limites da questão, né, e confundir aí com o juiz togado, né. Mas o juiz arbitral, ele tem o poder de um juiz togado. Professor, mas como assim? Você tem todo o poder? Não é todo o poder. Mas ele decide questões especiais. Estou deixando claro aqui, questões especiais. Porto de Santos, árbitro de futebol, é nessa linha. Juizado especial não, nós temos um conciliador, que aí ele não é um juiz leigo. Ele não é o mesmo do árbitro. Ele não é chamado de árbitro, e ele não é árbitro, e ele não é juiz, e ele não é juiz leigo, né? No juizado especial, o conciliador é conciliador, só conciliador, né? Que na verdade é um importante papel dentro do judiciário, promover a conciliação. Muitas vezes os vizinhos brigam, discutem, mas não conversaram. Aí conversa onde? No fórum. E até tentaram conversar, mas houve uma ameaça, houve uma discussão, houve uma briga. Aí conversa no fórum.
E dentro do fórum, o conciliador, a primeira coisa que ele faz é: vocês já conversaram? Querem conversar sozinhos? Ou precisam de uma ajuda? Ah, não, a gente conversa. Quando vai advogado, os advogados já agilizam tudo. Quando vai as partes sozinhos, fala: não, precisamos de uma ajuda. E aí o conciliador vem e fala assim: vocês sabem por que vocês estão aqui, né? Mas se vocês não souberem, vamos lembrar. Esta é a questão do requerente, né? O senhor quer se manifestar novamente, senhor requerente? Aqui? Se não, já passo a prova para o requerido. Aí o requerido fala, requerente, requerido, os dois falam, mas sempre falam os dois, sempre há ampla defesa e o contraditório, ainda que de sustentação oral, e buscando uma conciliação. Há uma proposta de conciliar, de resolver isso amigavelmente? O conciliador pergunta, uma, duas, três, sempre. Não havendo conciliação, aí agora ele deixa de ser conciliador e vai ser mediador, né? Ó, você está dizendo que é tanto, que é X, que é assim, é assado. Você diz que é tanto, que é X, que é assim, que é assado. Você diz que é isso e tem esta proposta. Você diz que não aceita essa proposta. Qual é a nova proposta? Existe uma nova proposta? Não existe, existe. Você aceita a proposta? Não existe. Aí sai da conciliação para a mediação dessa maneira, resumindo as questões e colocando as questões para serem debatidas novamente, buscando o quê? A conciliação, o retorno. Somente se não houver conciliação e mediação, aí que parte para o julgamento pelo juiz, pela Lei 9.099, Juizado Especial de 1999, de 9.099 de 1995, né? Estamos falando de juizado, de mediação e conciliação. Na arbitragem, doutores, é outra história. A arbitragem não é dentro do judiciário. Existem tribunais arbitrais em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, grandes capitais. E esses tribunais arbitrais, agora vem um interessante. Vocês vão falar, puxa, mas aí pode? Pode. É particular. Como assim, professor? Mas como a justiça particular existe? Existe. Tribunal de Arbitragem. Qual é a lei? 9.307 de 1906. Aí existe uma mudança, uma evolução pela Lei 13.129 de 2015, que trouxe algumas alterações para não ter confusão, para não ter problemas, para não ter discussões, para facilitar, né, os argumentos dentro da arbitragem. Mas a arbitragem não se confunde com o juizado. O juizado é justiça, a arbitragem é uma solução extrajudicial particular, obviamente baseada na lei, mas por conta de especialistas que cuidam da arbitragem, ao contrário do juizado, né? Os juizados são conciliadores. Agora vamos lá. Quem são os conciliadores do juizado? São vocês. Doutor Célio, Caleb, César, Fabiano, Gislaine, eu. Somos nós. Nós somos conciliadores dentro do juizado. Como assim, professor? Dependendo do lugar, a maioria não remunera, tá? A maioria não remunera. Você vai, se inscreve, né? É passado normalmente uma entrevista com o juiz fala, você tem interesse, serve, vai trabalhar conosco. E aí você aprende essas questões que nós estamos falando aqui. Qual é o mais importante da conciliação? Qual é o mais importante do juizado especial civil? Conciliar, buscar o entendimento das partes dentro do fórum, para que não avance para uma sentença. Mas isso é imposto? Não. Isso não pode ser imposto. Primeiro momento que dá conciliação é a conversa, Conversa um lado, conversa o outro, conversa um lado, conversa o outro. Quando você sai da conciliação para a mediação, que você vira um mediador, aí você já começa a colocar questões de um lado, questões do outro, nunca interferindo de forma parcial. Sempre destacando a fala de um, de outro, o argumento de um, de outro, para que haja a conciliação. Aí você volta, você sai de mediador e volta à conciliação. Aí conciliou, resolveu, homologa-se o acordo feito pelas partes, chamado de transação ou autocomposição. Né? Está lá dentro de teoria geral do processo. Mas, se não houver, aí vai para uma nova audiência com o juiz, que é a primeira coisa que o juiz pergunta:
Vocês já conversaram lá atrás? Vamos conversar novamente? Mudaram de opinião? Querem resolver? Querem mais um pouquinho para conversar? Quer suspender? Queremos resolver. Não queremos acordo. Aí o juiz analisa as provas, analisa os argumentos e dá a sentença. Ponto, resolve a questão. Juizado especial, civil, tá? Vou falar do criminal já já. Vocês gostam do criminal, vou falar um pouquinho de criminal, né? A proposta era de uma palestra de 45 minutos, tem 10, né? Mas eu posso estender se vocês quiserem, né? Como funciona o pagamento destes cargos? Boa pergunta. E com base no valor da causa, honorário, até onde vimos na lei, só dizia que seria determinado pelo tribunal, mas não especifica como seria determinado. São várias perguntas. A primeira pergunta, como funcionaria o pagamento desses cargos? Como eu disse, juizado especial, os conciliadores não são remunerados, quase em todos os estados isso não existe, né? Não existe. Eu, por exemplo, trabalhei 8 anos, nunca fui remunerado, não é? Mas o conhecimento é a maior remuneração, né? Estar ali como conciliador, observando, aprendendo, não tem preço que pague. Então foi realmente a maior remuneração que eu recebi na minha vida, foi como conciliador dos juizados, né? Mas, como ninguém vive de ideologia e de sonhos, né? Existem sim os juizados que pagam. Na Bahia se paga um salário mínimo, salvo engano, ou é 2, acho que é 2 na verdade, para os conciliadores. Você vai para o judiciário, ganha 2 salários mínimos, trabalha ali, né? E vai com essas questões. Atenção, doutores, os conciliadores, eles não montam processo, mexem com... Isso tudo quem faz são os escriventes, os cartorários, as pessoas concursadas. Você só vai, né, com seu terno, com sua gravata, ou com sua beca que eu acabei de colocar aqui, né, para os homens ou para as mulheres, né, com seu traje adequado para ser um conciliador, mediador no juizado especial, vai para o fórum só para as audiências, tá? Aí depende do fórum, tem as questões peculiares a cada fórum, porque é livre, né? Quem faz isso? Todo fórum tem um presidente, o presidente do fórum ele determina como que vai ser. Em São Carlos, era na minha época, terça e quarta-feira, depois das 6, depois das 18. Aí nós íamos lá, havia todo um preparatório para trabalhar das 18 às 19, às vezes um pouquinho mais, às 20, né? E trabalhávamos nessas questões, resolvendo litígios dessa maneira. Eram as audiências de juizado na época. Pode ter mudado muito. Existem outros fóruns que há audiências todos os dias e no horário diferenciado. Como aqui na região administrativa de Planaltina, acontece durante o dia, a pauta é mais longa, mais fácil. Então essa é uma questão, né? Questão de honorários. Os honorários você pede, mas se for para o final, você pode ganhar ou não ganhar. Mas normalmente, o que acontece? Quem entra no juizado, né, já diz que não tem condições de pagar advogado, faz uma declaração, e aí você ganha, mas não leva. Questão dos honorários, né? O que mais? A questão do juizado, ela tem muito a ver com essa questão das pequenas causas que não interessam aos advogados. Mesmo os advogados iniciantes não estão querendo pegar as pequenas causas. Ou pega para aprender a trabalhar, pega para começar a advogar, e aí começa a advogar pelo juizado, que não há problema nenhum, né? Quando você adentra ao TJDFT, tem juizados especiais, tem cerca de 30 ou 40 petições lá prontinhas para você preencher e ingressar com a petição, com os documentos, juizado. Pega o modelo do juizado, entra no juizado, fica mais fácil para compreender, né, a questão, já que já está pronto. Agora, o que acontece? Aí você, como advogado, né, do juizado, o que você vai cobrar? Né? Isso é uma coisa muito pessoal, tá, pessoal? Aí o pessoal fala assim, mas não tem a tabela da OAB? Indexação no nosso país não é permitido. Indexação não é permitido. Não é permitido. É ilegal a indexação. Professor, então a tabela da OAB é ilegal? Não. A tabela da OAB é uma sugestão de honorários. A OAB sugere e orienta que se cobre naqueles valores. São caros, né? Quem vê a tabela vai ver que é bem caro.
né? E vai ver que os advogados não estão conseguindo cobrar, porque a população não está tendo condições de pagar naqueles valores. Agora tem, obviamente, advogados que cobram 20 vezes aqueles valores, 100 vezes aqueles valores. Então depende do cliente, depende da causa, da complexidade, da natureza, depende de tudo isso, né? Então eis as questões que envolvem juizado especial, civil, causas civis de pequenos valores que o advogado não quer. Passou de 20 salários mínimos, aí há a obrigação do advogado acompanhar. Porque, embora também seja de menor complexidade, uma cobrança simples, mas aí a justiça já quer, né? Por conta do proveito econômico que você vai adquirir, a justiça já exige a participação do advogado por conta daquele artigo lá, ó, o 133 da Constituição, que obriga a participação do advogado em questões, em toda a justiça. Sem advogado, não é permitido adentrar a justiça. Aí tem as exceções, né? Juizado especial, menos de 20 salários mínimos, exceção. Juizado especial federal, menos de 30 salários mínimos, exceção. Passou de 20, passou de 30, advogado. A arbitragem precisa de advogado? É o mesmo entendimento dos juizados. É o mesmo entendimento. Ah, professor, acho que não, hein? Acho que eu posso ir lá sem advogado nenhum. Pode, porque a lei não obriga. Quem obriga é a Constituição. Mas você vai numa causa grande envolvendo um time de futebol que ganha milhões sem advogado? Não, né? Você leva logo um time de advogados, né? E advogados que entendem muito de futebol, de arbitragem e etc e tal. É assim que esse pessoal trabalha. Para arbitragem de futebol. Para arbitragem do Porto Santo, mesma situação, né? Eu tenho um navio que custa alguns milhões, né? Que transporta bilhões em carga, que houve aí um problema, que o caboteiro que se dizia o cara que mais entende do Porto de Santos, bateu o meu navio, fez um furo, agora eu tenho que pagar ele. Não, ele que vai pagar. Vou para a justiça não, porque a justiça não aceita, porque nós temos um contrato, e no contrato tem uma cláusula de arbitragem que me obriga a me submeter ao tribunal de arbitragem. Vamos para o tribunal? Chego no tribunal com os meus advogados, tal, sem nem falar português. Eu vim lá de um outro país, mas eu tenho meus advogados, tenho meus contatos, tenho minha situação, e vamos para o tribunal de arbitragem. Lei, qual a lei, pessoal? 9.307 de 1996, com alterações da Lei 13.129 de 2015. E aí, essa cláusula de arbitragem é que vai me obrigar a me submeter ao tribunal de arbitragem. Não tem como eu ir para a justiça. Ah, eu vou para a justiça. Eu vou, quando chega... Vamos lá, casos que vão para a justiça. O gol foi anulado. E foi gol. O VAR disse que foi gol, mas o juiz anulou. O juiz entendeu que foi gol e acabou, não voltou atrás, não teve conversa. Quem é o juiz para dizer isso? Ora, quem é esse árbitro? Lei 9.307, de 96, artigo 18. O juiz leigo o árbitro, ele é juiz. Não adianta. A decisão dele é soberana. Ah, não quero saber disso não. Raso o contrato, entro na justiça, mostro a filmagem, mostro o vídeo, mostro tudo, faço aquela petição. E aí, doutores, o que acontece na justiça? Aí o outro lado entra e fala assim: excelente senhor doutor juiz de direito, nós temos um contrato com cláusula arbitral e ele assinou, eu assinei. Agora ele está aqui na justiça, data máxima vênia, devido respeito e acatamento, né? Por mais brilhante o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito seja, e que até compreenda as questões relacionadas a este esporte, mas nós temos uma cláusula arbitral que obriga, pela lei federal, uma lei especial, a lei especial derroga a lei geral, temos que, pela lei especial, obriga ele a cumprir a cláusula arbitral no contrato de arbitragem, pela lei de arbitragem, é arbitragem. Então o juiz, artigo 18, já decidiu. Aí o juiz se dá por incompetente, já está resolvido, causa arbitral, tem valor, ponto, acabou o problema.
não vai para frente. É isso, doutoras e doutores. Prometi 45 minutos de juizado, arbitragem. Vamos falar um pouquinho de criminal? Só um pouquinho? Juizado Especial Criminal, Lei 9.099 de 1995. É a mesma coisa? É diferente porque envolve aí o Ministério Público como autor e como senhor da ação penal. Ele vai processar os crimes de menor potencial ofensivo. Xingou a mãe do coleguinha, difamou, chamou ele de criminoso, chamou ele de ladrão, chamou ele de bandido, chamou ele de vagabundo, disse que ele cometeu um crime, ele não cometeu. Calúnia, crime de calúnia. Ameaçou, disse que vai bater, que vai... Ameaça, né? São crimes do Juizado Especial Criminal pela Lei 9.099 de 1995. Eu vou falar do artigo 28 do Código Penal daqui a pouco, tá? A NPP, é uma situação nova. Mas vamos pensar aqui que este crime foi recebido pelo delegado de polícia, foi recebido pelo promotor de justiça e foi parar na justiça comum e vai ser processado agora no Juizado Especial Criminal. Vai ser processado no Juizado Especial Criminal. É um crime, né, processado pelo Juizado Especial Criminal. Eu vou falar da NPP já, tá? Esquece a NPP. Esse cliente que eu estou falando aqui, esse réu que eu estou falando aqui, ele tem várias passagens. Ele já cometeu furto, roubo, tráfico, mas agora é só uma coisinha de juizado, é uma ameaça que ele fez via juizado agora. Agora é via juizado, não é justiça comum, é juizado. O que acontece? Em algumas comarcas, existe o conciliador, mediador, para, né, entender a questão. Ele vai intermediar entre o Ministério Público e o réu? Não, ele não vai fazer isso. Nos casos criminais, ele vai só fazer a proposta do acordo, né, que não é um acordo. Ele vai falar assim, olha, você está aqui, né, ao invés de você ir lá para o julgamento e etc e tal, o Ministério Público está presente, né, a proposta é você indenizar a vítima, a proposta é você pagar cestas básicas, fazer isso, fazer aquilo. Isso é função, né? Direto, assim, fácil. Aceita, não aceita? Não aceito. Quero ir para frente. Pronto, vai para frente, o juiz faz a mesma coisa, ponto, no crime. Agora eu vou no ANPP. Artigo 28, né, do Código Penal, uma novidade. 28A, letra A do Código Penal. Porque tem o 28 e tem o 28A. Qual é a novidade? O acordo de não persecução penal, persecução é a continuidade penal, persecução é o agir no penal. Esse acordo de não persecução penal do artigo 28A diz que nos crimes de até 2 anos, sem gravidade, não pode ser crimes da Maria da Penha, crime da Maria, não pode, né? O que diz esse artigo 28 do Código Penal? Diz que você faz um acordo com o Ministério Público. Aí você é chamado no fórum ou pela rede social, e aí você diz, olha, desculpa aí, foi mal, eu cometi esse crime, mas eu não tenho passagem, né? Mas no dia eu perdi a cabeça, aí eu xinguei ele, eu disse que ia matar ele, mas jamais eu falei isso. Mas deu vontade, eu fiquei com raiva, mas eu confesso que eu fiz mesmo, tal. Ah, confesso, faz um vídeo, grava um vídeo, faz um acordo, faz uma audiência dessas por vídeo chamadas, né? Acordo de não persecução penal no Juizado Especial Criminal. Aí o que acontece? O cara não é condenado, não é processado, paga uma cesta básica, indeniza, resolve a questão e fica de molho ali. Fala, ó, você não pode cometer mais crime, tá? Vai ficar aí, bonitinho, tal. Pagou, tá pago. Aí não consta nem como condenação, você não é condenado. Acordo de não persecução penal, Lei 9.099 de 1995, combinado com um artigo do Código Penal, Processo Penal, artigo 28. Tranquilo, pessoal? Então, doutora Gislane, Fabiano, César, Célio, Caleb, professor Caleb, né? Obrigado pelo convite aí para poder estar falando um pouquinho, dividindo um pouquinho essa experiência com vocês sobre mediação, conciliação, juizado especial, arbitragem, são os temas conexos, né? Tá? Procurei resumir bastante aí, por quê? Porque sexta-feira, né, vocês não querem ficar aqui 2 horas, né, ouvindo
Prazer. Prazer foi meu aí sempre, né? Sempre quero aí poder estar dividindo alguma coisa com vocês. Eu poderia ter preparado algo diferenciado, mas eu acho que o diferenciado é dividir a experiência, né? O diferenciado, eu gostei que eu aprendi agora uma nova, né? Eu aprendi a história do Arguelli, né? Eu estava estudando metodologia, aí eu vi lá que os filósofos falavam do Arguelli. Eu falei, mas que é negócio de Arguelli? Arguelli é o argumento. A palavra argumento deriva do Arguelli. E o Arguelli é um brilho. E que brilho é esse? Aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, quando eu vou argumentar, eu vou falar, eu tenho razão. Não. Eu tenho razão, aí por esse motivo, assim, assado, aí eu começo a clarear a situação e dizer por que eu tenho razão. Né? O Arguelli, o argumento, o brilho, o clareio, a iluminação do fato, as luzes sobre as trevas da ignorância para a sabedoria, como dizia assim no Renascimento, né? No renascentismo, no iluminismo, né? A Idade Média não foi considerada a Idade das Trevas, a Idade do Renascer, do Renascimento do conhecimento, do Iluminismo. Não tem nada a ver com a teoria da conspiração não, viu, pessoal? O pessoal fala da Illuminati. Tem a ver? Tem a ver, mas não tem a ver. Né? O Iluminismo era para trazer a arte, a cultura, o conhecimento que estava lá, né, escurecido. Muito bom, obrigado. É isso, pessoal. Alguma dúvida sobre arbitragem, juizado especial, mediação, conciliação, temas que nós aí, né, procurei abreviar ao máximo, tá? Eu trabalhei 8 anos no juizado. Para vocês, doutores e doutoras, que quiserem trabalhar como juiz, como conciliadores dentro do fórum, tá? É remunerado? Aqui eu acho que não é. Na Bahia é. Parece que lá é 2 salários lá, ganha 3 e pouco, é 4 lá. Na Bahia é. Aqui não é. Tem lugares que é, tem lugar que não é, depende, né? Mas sendo ou não sendo, o que você ganha é o conhecimento. E era tão bom, né? Era tão bacana. Aí você vai lá, bota seu terninho. Eu botei a beca aqui no começo, né? Mas começou a esquentar, ó. Né? Aí eu botei lá, aí você vai, aí você ouve um lado, ouve o outro, ouve um lado. E você aprende muito. Aprende demais, né? O que eu ganhei? Ganhei uma certidão, dizendo que eu fiquei lá 8 anos. Uma certidão bonita, né? Ó, você foi, né? E na minha carteira colocaram isso aqui, eu mostrei para vocês, né? Qual é o artigo? 7º parágrafo único da Lei 9.099 de 1995. Tá na minha carteira. Olha aí, pessoal. Pera aí. Tá na minha carteira. O que significa isso? Significa que eu não posso advogar no Juizado Especial de São Carlos, porque eu fui árbitro lá e eu sou até hoje como se fosse, mas na verdade eu não sou, né? Eu fui uma época lá. E é isso, né? Não tendo perguntas, doutores. Alguma pergunta? Não tendo perguntas. Tô ouvindo. Boa noite, professor Caleb. Oi, não entendi. Na lei dizia que você não poderia trabalhar mais por 12 meses com relação àquelas pessoas específicas em que você teve participação na audiência, mas não falava do local. Então, tem essa restrição. Assim, são causas de suspeição e impedimento. A suspeição é quando é suspeito, o impedimento é objetivo. Então, objetivamente, eu não posso advogar no juizado especial civil de São Carlos por conta de ser uma pessoa ali, vamos dizer assim, ter acesso ao fórum, ter acesso ao processo. Na verdade, o conciliador não tem isso, né? Mas, para evitar esse tipo de problema, fica um impedimento objetivo. Mas, como muito bem o professor aí falou, né? 12 meses para aqueles casos específicos, né? Então, fora isso, eu posso sim advogar. Obrigado. E fora, eu posso advogar aí lá no juizado, né? Bom,
Uma outra coisa bacana no juizado, você desenvolve a oratória, né? Tá? Então, doutoras e doutores, assim, é muito importante a questão da oratória para nós juristas, seja como advogado, Ministério Público, Defensoria, magistrado, promotor, delegado de polícia, autoridades de maneira geral, técnico de escrevente judiciário. A oratória faz parte do nosso convívio. Eu, quando iniciei minha carreira, não sabia falar. Se falasse comigo, minha alma saía do corpo, porque eu tinha vergonha, eu era tímido, né? E hoje tem que pedir para parar de falar, porque eu não quero parar de falar. Prometi 45, já estamos com 55, né? Vocês entendem, né? Me chamaram para um júri agora, já imagina, né? A canseira que eu não vou dar lá no povo. Tem 2 horas para falar, vou falar 2h05, 2h10, o juiz, mas professor, mas eu tenho direito, eu quero. Aí na réplica, 1 hora, o pessoal não quer, o pessoal não faz réplica comigo no júri, sabia? Eu já notei isso aí. Quando o pessoal fala que vai para réplica, eu falo, já sabe, né? Tem 1 hora? Eu quero 1 hora. 1h10. Sabe aquela novela que você ia assistir? Você não vai assistir, não. Eu já falo assim antes. O pessoal encerra, fala que não quer. É isso, pessoal. Obrigado. Valeu. Se não tem perguntas, né? Poxa, eu gostei demais de estar aqui com vocês aí, de vocês, né, principalmente aí, esse convite aí do professor Caleb, sabe? Me deixou muito honrado aí de estar com vocês aqui nessa sexta-feira. Eu ficaria aqui até mais tarde, mas se eu ficar, vocês vão falar assim, pô, aí não, aí já zoou tudo, prometeu 40, já tá com quase 2 horas, não, aí não, né? Mas notem, doutores e doutores, para fechar, arbitragem e mediação, juizado especial e mediação, estão ali. Um é na justiça, outro é extrajudicial. Quando acontece arbitragem, por conta da especialização, da coisa específica do futebol, da cabotagem, tem que ter árbitro, não adianta, o juiz não consegue decidir. Agora, no juizado, não, é para pequenas causas, coisas tranquilas, simples, né? Simplicidade total e que ninguém quer pegar. Aí tem o juizado para resolver, né? Justiça comum é justiça comum, né? Quando tem uma cláusula de arbitragem, vai parar ou no juizado ou na justiça comum, aí o juiz fala, não, é lá, vocês já resolveram lá. Ah, mas não resolveu, você vai resolver. Não posso resolver, tem que resolver lá no tribunal, vocês assinaram. Vocês escolheram. É isso. Boa noite. Boa noite. Então, que nem assim, eu moro numa cidade pequena. E se eu decidir fazer uma arbitragem, procurar uma dessas linhas? É possível, pode. É uma lei federal, vale para todo o país, é possível. Mas aí eu não vou poder advogar na cidade que eu moro? Não, a questão da arbitragem ou do juizado? Da arbitragem. Dos dois, Vamos por parte, um e outro. A arbitragem, ela é criada para essas questões complexas, como um time de futebol grande, o clube dos 13 que se reúnem. Aí quando você entra no campeonato, você fala assim, ó, assina aqui, causa de arbitragem. É só por aqui, não adianta você reclamar na justiça, não. Não adianta. E não adianta, porque a justiça não aceita, porque tem a lei, né? Tranquilo? A arbitragem. Aí onde é que entra o advogado na arbitragem? Ele é advogado de um lado ou de outro. É isso. Ou às vezes o advogado é o próprio árbitro. Ele fala assim, não, eu quero você aqui, que você é bom, você entende, você vai ser o árbitro. Tranquilo. Mas atenção, o árbitro não é o advogado, não é o juiz, nem nada. O árbitro é o especialista no futebol. Juiz, arbitral, juiz do futebol. Ele é o juiz, ele é o árbitro. A arbitragem. Na cabotagem é a mesma coisa. Eu não estou lembrando de outros exemplos, mas existem questões, por exemplo, relacionadas a valores, de bolsa de valores, também tem essas questões aí de arbitragem. Não pode levar para a justiça. E se levar, o juiz não aceita porque é cláusula de arbitragem. Arbitragem. Ponto, não arbitragem. Juizado é justiça. Juizado é justiça. Doutora mora numa cidade pequena e aí fala assim, eu quero ser conciliadora lá da minha cidade pequena. Vou lá conversar com o juiz. Conversa com o juiz, às vezes fala, que ótimo, doutora. Você tem conhecimento, você é uma pessoa desenvolta, você vai ser conciliadora aqui da gente, aqui vai ajudar aqui no fórum. Aí você vai. Só que aí a juíza vai falar, mas agora que você é conciliadora, você não pode ficar entrando com ações aqui, né? Porque se você entra aqui, aí você é advogada, aí você tá na conciliação, isso causa um impedimento do artigo 7º da Lei 9.099 de 1995, foi o que eu falei aqui, né?
isso causa um impedimento, porque como é que você vai ser advogada e juíza ao mesmo tempo? Não pode. Essa é a questão. O prazer do... Essa é a questão, doutora Gislaine, né? O juiz não pode ser advogado. Aí você se coloca como conciliadora, aí eu vi a doutora Gislaine outro dia julgando lá, ela era juiz, agora é advogada, né? Não tô entendendo esse negócio. Então, vocês entendem? É bom ser juizado, ser do juizado enquanto está estudando. Eu, no 5º período, eu já era do juizado. Aí passou-se um tempo, aí quando eu me formei, eu continuei, porque eu gostava. Mas eu não tinha causas de juizado. Eu advogava muito no crime, em outras áreas e áreas comum, né? Aí quando eu precisava de juizado, aí tinha que pegar um colega para fazer, ou passava, né? É isso. Questões de juizado e arbitral. Arbitral e juizado tem estas características. Tranquilo? Gente, é isto. Bom demais, tá? Estar com vocês mais uma vez. Dr. Caleb, professor Caleb Souza Teles, Célio César Fabiano Gislaine, né? Quem mais eu não tô vendo no chat aqui? Deixa eu puxar aqui o chat. Quem mais? Gustavo, doutor Gustavo, tá? E é isso, né? Arbitragem, juizado especial, tem essa natureza. Arbitragem, questões específicas, especiais, tá? E juizado é realmente... O juizado é algo muito importante, viu, pessoal? Não é o menor, o simples, não é isso. É a justiça brasileira que tem que ser feita, e aí o advogado gasta uma fortuna para se formar, tá pegando outras causas, não quer advogar. E é aquela história, né? Como dizia minha avó, advogar, ela não falava advogar, né? Mas trabalhar para pobre. E aí, pessoal? É pedir esmola para 2. Não é isso? Aí como é que você vai pegar uma causa de R$100? Você vai cobrar quanto? 30% de R$100? R$30, né? Então o pessoal não pega. É isso, é complicado, né? Pedir esmola para 2. Me dá 2 galinhas aí que eu tô aceitando a casa. Tranquilo? Professor, é que nem aqueles casos de filme, essas coisas que o povo fala. Me arranja 2 galinhas aí, me arranja um saco de batata aí que eu aceito. Professor, mas a galinha tá assim, quase R$60. A galinha tá 70 conto, 35 quilos, R$70 a galinha, tá ficando caro, hein? 40 aqui na região que eu moro o quilo. Aí vai, a galinha dá 2 quilos. Tá caro, pessoal. Nossa, professor, aí tá mais caro que aqui. Que a gente paga 50, 60, mas uma galinha pequena. Região de Brasília é uma região muito rica, né? Aqui tudo é caro. Aqui, vixe Maria. Café do sítio aqui que o pessoal gosta, R$39,99, 500 gramas, 1 quilo dá quase 80. Tá, a região aqui é cara, né? Por causa dos super salários dos funcionários públicos, né? Tem isso. R$22 o café aqui, eu já achando caro, aí tá 40 conto. Tá caro. Pessoal, então eu pude compartilhar um pouquinho com vocês aí, um pouquinho da minha experiência, tá? Se quiser me chamar novamente para tratar de assuntos correlacionados a juizados, arbitragem, mediação ou algo mais específico, a gente pode estar voltando aí numa próxima oportunidade, né? Aí eu agradeço muito aí ao professor Caleb e a todos vocês que tiveram a paciência e o interesse aí de estar aqui comigo nessa pequena, né? Nesse pequeno compartilhamento de conhecimentos aí. É isso, né? Até a próxima. Essa aula eu gravei, né? Vou jogar lá no vídeo no YouTube lá. Quem quiser rever, né? Fica à vontade. Forte abraço a todos e fiquem com Deus aí. E até a próxima, né? Bom demais. Professor, muito obrigado, até a próxima. Pessoal, agora a gente vai falar dos trabalhos de vocês. Estão me ouvindo?